Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rádio. Hoje, quarta-feira, 11 de março de 2020, eu sou Sérgio Everton e esse é o seu jornal da nossa Rede Alesp. Bom dia, eu sou Amanda Nascimento e aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos às manchetes. O presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo fala da importância do avanço da telemedicina na saúde pública aos integrantes da Comissão de Saúde. E vamos a mais um destaque: Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa instaurada aqui no Parlamento Paulista quer atrair mais investimentos para o Estado. Jornal da Rede Alesp. A cerimônia aqui na Assembleia Legislativa instaurou a Comissão de Relações Internacionais na Casa. A intenção é atrair investimentos para o Estado de São Paulo. Esse evento teve a presença de vários consulados com atividades aqui no Estado de São Paulo, entre eles o dos Estados Unidos, o Kevin Higgins, que falou da importância do projeto também para o governo americano. Os Estados Unidos têm um interesse importante em promover investimentos exteriores nos setores de saúde, infraestrutura e também na energia, talvez. Então, a comissão pode ser um enlace, uma conexão importante entre os investidores e as prefeituras e governos locais para buscar oportunidades. No dia 6 de fevereiro, a Alesp aprovou o projeto de Resolução 34 de 2019, que criou a Comissão Permanente. A partir de agora, o objetivo é implementar programas e gerar ações conjuntas, como tratados, convenções e acordos internacionais que tragam investimentos para o Estado de São Paulo. O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, do PSDB, falou sobre o assunto. Olha, um dos grandes desafios que o Estado de São Paulo tem é a geração de empregos, né? E a relação internacional com os países que são investidores no nosso país e principalmente no nosso Estado, ela é muito forte. Existe uma política do governo, né, muito fortalecida ao longo do tempo nessa relação, né, de empresas e indústrias que estão estabelecidas com as suas sedes fora do Brasil, que façam esses investimentos, né, e São Paulo é a grande locomotiva do país. Então, nada mais justo que o Poder Legislativo, através dessa comissão que nós estamos criando neste momento, né, poder estabelecer esse diálogo com os empresários, com os consulados, com as nações amigas, né, que possam gerar empregos no nosso país e vice-versa, as indústrias brasileiras que possam exportar também as suas produções para os demais países. Essa comissão ela existia no passado aqui na sede do Legislativo, ela foi incorporada para as comissões e agora o Legislativo Paulista dá a devida importância a essa relação que é tão importante, né, para a relação comercial e para a geração de empregos, né, com a recriação das comissões de assuntos e relações internacionais. E uma outra proposta da comissão é gerar ações conjuntas com os poderes legislativos dos países interessados em ter relações comerciais e culturais aqui com o Brasil, para apoiar iniciativas comuns, especialmente as nações de língua portuguesa. O deputado Castelo Branco destacou a importância da comissão aqui para casa. São Paulo, que é o estado mais rico da União, 25% da população mora aqui. A maioria dos imigrantes brasileiros estão aqui. A nossa balança comercial com o exterior, grande parte está aqui. E a nossa Assembleia não tinha uma comissão que tratasse desses assuntos. Outros estados brasileiros já tinham, em torno de 7. E São Paulo, então, retoma essa posição de protagonista, cria uma comissão na Assembleia para fazer essas tratativas diplomáticas e comerciais com os nossos parceiros. Outro apoio importante é a parceria com a Secretaria de Estado de Relações Internacionais, que vai trabalhar agora em conjunto com a comissão aqui da Assembleia Legislativa. Jornal da Rede Alesp. O Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo completou 140 anos de existência. A corporação foi criada por uma lei estadual, viu, Amanda, no dia 10 de março de 1880, depois que um grande incêndio atingiu a biblioteca da Faculdade de Direito da USP, né, a Universidade aqui de São Paulo, no Largo São Francisco, no centro da capital.
No início, 20 agentes atuavam como bombeiros em São Paulo. Hoje já são mais de 8 mil. Em 2019, os bombeiros atenderam mais de 4 milhões de ligações pela Central 193. Foram feitos 70 mil salvamentos, 247 mil vítimas foram atendidas e 237 mil resgates. Olha, para falar dos valorosos trabalhos dessa corporação, ao vivo, neste momento, por telefone, eu vou conversar com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. O Coronel Nishikawa, inclusive, né, foi bombeiro. E ele vai nos contar um pouco sobre o trabalho dessa importante corporação. Deputado, bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da Rede Alesp, Rádio Alesp. Nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre bombeiro, né? Eu não tenho todo o histórico, porque a gente não é um computador, mas algumas coisas a gente tem conhecimento e podemos ajudar, sim. Deputado, o senhor foi bombeiro, né? Gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre essa comemoração de 140 anos do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo. Na verdade, a gente nem comemorou ontem, né? Ontem nós estávamos no Guarujá, no enterro de um herói que perdeu a vida tentando salvar mãe e uma criança, já tinha salvado várias pessoas. No fim, acabou sendo soterrado com a mãe e a criança que ele estava tentando salvar. Então, no dia do aniversário, no seu aniversário, foi feito o enterro. Nós estávamos muito tristes, né? Não tinha, assim, o espírito de comemoração. Ah, perfeito. Deputado, o senhor tem mais ou menos aí números, né? Ideias de quantos homens e mulheres, né? Fazem parte aí do efetivo do Corpo de Bombeiros, hoje em São Paulo? Hoje, esse número gira em torno de 8.500 profissionais, homens e mulheres, que se dedicam à vida, a salvar, a resgatar, a extinguir incêndios. E tem quantas viaturas, mais ou menos, que fazem, dão um apoio, né? Número de viaturas, nós não temos, assim, um número exato. Mas eu tenho aqui, tenho aqui. Teria que ter mais viatura do que um efetivo necessário para poder combater chama. Mas tem 2.000, se eu não me engano, 2.400 viaturas, deputado. Só que tem muitas viaturas que já estão em uso há muito tempo, né? E o governador João Dória está adquirindo viaturas agora nesse ano para poder substituir algumas unidades para poder continuar o serviço de excelência que o bombeiro presta à população. Exato. Mas, deputado, a gente está com imagens aqui, né, do Corpo de Bombeiros, inclusive um desfile que acontece, né, do Corpo de Bombeiros nessas imagens a gente está vendo. Só para você ter uma ideia, né, somente em 2019 esses homens e mulheres bombeiros, né, que colocam a vida em risco para salvar o povo, atenderam aí 4,3 milhões de ligações pelo telefone 193, viu? Que é o telefone de emergência. E realizaram 236,9 mil resgates. Existe um problema que todos os serviços públicos sofrem, que é de trote, né? A gente sempre recomenda para que as pessoas não utilizem o 193 para trote, porque no fim tem gente precisando. Pode ser que até um parente esteja precisando utilizar o telefone, não tem acesso porque tem gente telefonando para dar trote. Exatamente. Mais informações aqui, são 69,7 mil salvamentos e 51,4 mil incêndios, deputado. Também foram promovidas aí 5,5 mil ações educativas, 77 mil prevenções em praias e balneários e socorridas, olha só, deputado, o número, 247,3 mil vítimas. O senhor que foi bombeiro, por quanto tempo o senhor atuou no Corpo de Bombeiros, deputado? Eu atuei em torno de 11 anos. Em 78, nós fizemos o curso de bombeiros. Aí, a partir daí, eu fiquei até... saí algumas vezes para fora do Corpo de Bombeiros. Entretanto, a maior parte do meu tempo de oficial foi no Corpo de Bombeiros. Eu fiquei até 1990, quando eu fui trabalhar no Palácio do Governo, no governo Fleury.
Deputado, como o senhor citou, né, o senhor foi parte da corporação, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho extremamente importante para o estado de São Paulo, e tem também essa questão de que eles se arriscam, né? Muitas vezes os bombeiros saem para ajudar uma ocorrência e não sabem se retornam para casa, né? Como o caso da Baixada Santista. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente está numa ocorrência dessa natureza, a gente esquece até da família. A gente pensa naquele que está precisando que a gente estenda a mão, para que a gente possa tirar de uma situação de perigo, e a gente realmente acaba esquecendo do perigo que a gente corre, porque a adrenalina na hora a gente fica pensando só na vítima que precisa de socorro. Esses são os verdadeiros heróis, né, deputado? A gente é despojado de qualquer sentimento assim de repulsa ou qualquer coisa. Tanto é que quando a gente vai para a rua para salvar, não interessa se o cara é bandido, se é mocinho, se é mendigo. Não é social que a gente não atenda, porque envolve vidas humanas, e as vidas humanas, vocês sabem como nós pesamos, né? Exatamente. Agora, esses 140 anos, deputados, aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, a Assembleia presta homenagem sempre aí, né, à corporação, no geral, na Polícia Militar, porque o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar de São Paulo, né? Isso, são, no Brasil, aliás, no mundo, né, existem apenas 2 corpos de bombeiros que é ligado à Polícia Militar. Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, né? Exato. Eu não vejo muito, assim, operacionalmente, essa ligação não tem funcionalidade, eu diria. Certo. Deputado, olha, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, e através do senhor eu quero parabenizar, né, essa instituição, o Corpo de Bombeiros, pelos 140 anos de existência, viu? Muito obrigada, deputado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me dão, lembrando que esse ano nós vamos fazer a Semana do Corpo de Bombeiros aí na Assembleia. Que bom que eu puxei esse gancho, então. Nós conseguimos a denominação Afonso Luiz Chanchuli, que foi um dos heróis do bombeiro, no prédio em que se encontra o Corpo de Bombeiros, lá na Praça Clóvis, né? Foi aprovada o projeto de lei, agora estamos aguardando a sanção do governador. Que maravilha. Deputado, mais tarde, a partir das 2h30 da tarde, nos encontramos aqui no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia para a sessão ordinária, certo? Com certeza, estaremos aí sim. Com certeza. Obrigado, viu, deputado? Obrigado. Grande abraço. Deputado. Olha, o número de dias com chuvas muito fortes, né, com volume acima de 100 milímetros, aumentou 6 vezes aqui na Grande São Paulo nos últimos anos. A conclusão é de uma pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que compara o período entre 1940 e 1960 com intervalo de 2000 a 2018. Bom, no dia 10 de fevereiro, a capital ficou alagada após um temporal. Na ocasião, choveu 114 milímetros em 24 horas. O transbordamento das marginais Tietê e Pinheiros comprometeu o trânsito em toda a cidade. Alguns bairros ficaram alagados por vários dias. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, teve um prejuízo estimado de 24 milhões de reais. Dados de 2 estações meteorológicas da Universidade de São Paulo, que fica na zona oeste da capital, e do Mirante de Santana, na zona norte, comprovam um aumento da frequência de chuvas extremas na região metropolitana de São Paulo. Uma chuva de 50 milímetros a 100 milímetros em um dia, olha, já seria aí uma chuva muito intensa, afirmam os especialistas do CEMADEM. O aumento nos últimos anos é grande. Na década de 2001 a 2010, foram 4 dias por ano com chuvas acima de 100 milímetros na estação meteorológica do Butantã e 2 na estação do Mirante de Santana. Dados preliminares da década de 2011 a 2020 mostram que a média na década atual é de 7 dias de chuvas acima de 100 milímetros no Butantã e 4 em Santana. A média da década ainda deve aumentar até o final de 2020, já que a pesquisa considerou apenas dados até fevereiro deste ano. Jornal da Rede Alesp.
Olha, diante do avanço do novo coronavírus, representantes do Ministério da Saúde discutem a possibilidade de apresentar proposta para que escolas adiantem o período de férias de dezembro para os meses de inverno. Outra sugestão em análise é que o período de férias de julho seja ampliado, evitando aglomerações no período em que há mais ocorrências de gripes e resfriados. E agora, de alerta para o novo coronavírus. Mas exatamente, Amanda. Por quê? Porque a estação de frio, né, no frio, isso atrai mais, né, o vírus do coronavírus, né? Então, o inverno, da gripe, né? Exatamente. Exatamente na época de frio, né? A medida, porém, não seria obrigatória, nem seria também recomendada a todo o país. A ideia é avaliar a possibilidade de fazer a sugestão às cidades que tiverem aí o maior número do Covid-19, a depender de análise aí do cenário nos próximos meses, né? A proposta faz parte de uma lista de ações em estudo que os membros dos ministérios chamam de medidas não farmacológicas, que poderiam ser aplicadas contra o vírus. Olha, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais se reúne já, né, às 11 horas. Eu quero saber da Fabiana aí. A Amanda vai chamar. Já o Luciano tá a posto? Amanda, chame o repórter Luciano Teixeira. Vamos saber mais detalhes dessa comissão que ocorre daqui a pouco com o repórter Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano. Bom dia, Amanda. Bom dia, Sérgio. Pois é, eu vou cobrir daqui a pouco a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, como vocês disseram. A primeira reunião ordinária do ano acontece às 11 horas aqui no plenário Tiradentes, na Assembleia Legislativa de São Paulo. São 5 projetos de lei e 3 requerimentos. O destaque é um requerimento número 14, solicitando que a comissão aprecie a reclamação de moradores do município de Embu Guaçu, né, que eles falam que expõe a precária prestação de serviços do transporte intermunicipal na cidade, né? Parece que a situação lá não tá muito legal em relação ao transporte público. Às 13 horas, à 1 da tarde, tem a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vai analisar aí 24 itens também no plenário Tiradentes. Meia hora depois, 13h30, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor vai apreciar 6 itens no plenário José Bonifácio. Às 2 horas da tarde, tem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de apreciar a pauta de 56 itens no plenário Dom Pedro I. 2h30, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que vai analisar aí 23 itens. 3h30 da tarde, a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho vai analisar 18 itens no plenário Tiradentes. E às 6 horas da tarde, o lançamento da Frente Parlamentar em defesa de extensão da linha 4 amarela do metrô até Taboão da Serra, em São Paulo, né? Na região metropolitana de São Paulo, acontece das 7 da noite às 10 horas da noite, né? O novo trecho, lembrando que a linha amarela, né, vai até a estação ali Morumbi, né? E a extensão, o novo trecho, contará aí com mais 2,7 quilômetros, vai ter mais 2 estações. A previsão é essa, né? Chácara do Jockey, na zona sudoeste, e Largo do Taboão. Previsão de que beneficiará aí cerca de 1 milhão de pessoas, a maioria de baixa renda, dando melhor acesso a novos empregos e educação. Hoje, entre Taboão da Serra e o centro de São Paulo, uma pessoa gasta 1 hora e 35 minutos. Né? Com a extensão da linha, esse tempo pode cair para 24 minutos. De 1 hora e 35 para 24 minutos, daí a importância da extensão da linha verde até a região de Taboão da Serra, aqui na região metropolitana de São Paulo, pessoal. Informações, Luciano. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador.
Em outubro, eleitores de todo o país vão às urnas. Quer dizer, de quase todo o país. É que as eleições de 2020 vão ser municipais. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. Como Fernando de Noronha e Distrito Federal não tem prefeitura nem Câmara Municipal, os eleitores não vão precisar votar. Os brasileiros que residem no exterior também não votam em pleitos municipais. Quem mora nessas localidades só participa das eleições gerais, quando são escolhidos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Aliás, já que estamos falando de eleições municipais e gerais, vale a pena lembrar quando elas acontecem. Tanto uma quanto a outra ocorrem a cada 4 anos. Mas atenção para um detalhe muito importante: elas nunca coincidem. Para ficar mais fácil, em 2020 vamos ter eleições municipais. Já as eleições gerais vão ser apenas em 2022. Isso quer dizer que os brasileiros votam de 2 em 2 anos. Menos, é claro, quem mora no Distrito Federal, em Fernando de Noronha ou no exterior, que participa apenas das eleições gerais. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Olá, estamos de volta aqui, né, Amandinha? Isso aí. Olha, a segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, presidida pelo deputado estadual Bete Saão, do PT, foi realizada ontem aqui no plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa. Dos 23 itens da pauta, apenas 2 foram aprovados. Um deles foi a moção de autoria do deputado estadual Vinícius Camarinha, do PSB, que aplaude os membros do grupo Anjos da Guarda, SICOE, de Marília, pela atuação na área da saúde e assistência social em comunidades carentes. Também foi aprovado o requerimento de autoria do deputado estadual Coronel Telhata, do Progressistas, para que a comissão apresente uma moção manifestando aplausos à memória do sargento Mário Cosel Filho. A presidente da CCDH, a deputada estadual Bete Saão, do PT, falou sobre o andamento dos trabalhos da comissão em 2020. Eu fico muito triste porque eu vejo que as reuniões da Comissão de Direitos Humanos têm um tanto de dificuldade de avançar. Muito pedido de vista sobre os requerimentos, sobre projetos. Isso é muito ruim. Foi o que eu falei aqui. Gente, se nós, que somos deputadas e deputados, não trouxermos aqui para dentro da Comissão de Direitos Humanos os agentes públicos que nós entendemos que precisam dar satisfação das suas ações, dos seus atos, meu Deus, para que vale essa Comissão de Direitos Humanos? Nós não vamos aqui pôr o sujeito na parede e pregá-lo na parede, nós vamos apenas conversarmos como pessoas civilizadas, mas há ações que acontecem, né? Não é só da polícia, é muitas vezes seguranças em áreas privadas, que problema com criança e adolescente, morte às vezes de pessoal ligado à comunidade LGBTQ, então, enfim, a gente está sempre buscando, são trabalhos escravos que a gente tem denúncias. Essa é uma comissão que recebe denúncias de uma forma muito intensa. Nós precisamos dar uma justificativa para a opinião pública. Como que a gente faz isso? Vai empurrando com a barriga? Até quando? Pois é, a palavra aí da deputada Bete Saão, né, que é presidente desta comissão. Olha, os indígenas da etnia Guarani, MBA, né, MBA, decidiram na tarde de ontem deixar o terreno da construtora Tenda do Jaraguá, que fica na zona norte aqui de São Paulo, e desde o último dia 30 de janeiro estava ocupada pela tribo. A desocupação aconteceu depois de um dia tenso de negociações com a Polícia Militar, que tentava cumprir a ordem de reintegração de posse emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 4 de fevereiro. A Polícia Militar e lideranças indígenas chegaram a um acordo e a reintegração não foi executada com violência. No acordo de desocupação, a Polícia Militar se comprometeu a deixar uma viatura no local para dar segurança às partes envolvidas na disputa, impedindo inclusive que os trabalhadores da construtora acessem o espaço. Os indígenas deixaram o terreno, mas afirmaram que permanecerão acampados, fazendo vigília em frente à obra da tenda, até que a Prefeitura de São Paulo reveja as licenças ambientais dadas à construtora, autorizando a derrubada de árvores em metade do terreno.
No local, a tenda pretende construir 11 torres com 880 unidades de apartamentos para moradores de baixa renda. Porém, os indígenas, eles querem que a área seja destinada à criação de um parque ecológico e também de um memorial da cultura guarani. Apesar de aparentemente indicar uma derrota, a saída dos índios Guarani do terreno, eles encaram como uma vitória para as aldeias, porque impede que a construtora faça qualquer intervenção na área pelos próximos 40 dias, por determinação da Justiça Federal. Nesse período, os indígenas e vereadores vão aí tentar juridicamente derrubar as autorizações dadas pela prefeitura para a tenda ser erguida, né, erguer os prédios aí no local, porque elas ferem claramente a legislação federal, afirmou o vereador Gilberto Natalini, do PV, que junto com o vereador Eduardo Suplicy, do PT, acompanharam a ação da PM no local. Jornal da Rede Alesp. Parlamentares da Comissão de Saúde ouviram o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Mário Jorge Tuchia. O presidente do CRM Paulista destacou a importância do avanço da telemedicina para as áreas públicas de saúde e ressaltou alguns desafios da responsabilidade médica no atendimento à distância. O avanço tecnológico no mundo moderno está à vista de todos. E a medicina não poderia ser diferente, né? E a medicina está incorporando todos esses avanços tecnológicos. E isso já é uma realidade quase que irreversível. O que falta é talvez regulamentar alguns setores da prática da telemedicina, tá? Obviamente, para acompanhamento de doentes crônicos que necessitaria fazer retornos periódicos para o médico, a telemedicina vem de encontro com o desejo tanto do médico quanto do paciente. Obviamente, tornando a coisa mais prática, mais barata, e evitando-se locomoções desnecessárias, né? E tem muito a ver também, talvez, com a mobilidade que tanto se fala nas regiões urbanas, né? Agora, por outro lado, ela traz algumas preocupações, alguns problemas, tá? Com a medicina à distância, tá? O nível de responsabilidade profissional do médico, né, nunca foi previsto esse tipo de, digamos, atividade e como responsabilizar um médico, por exemplo, que atua em mais de um estado. Que, na verdade, o Conselho Regional de Medicina, né, primando pela segurança e benefício do paciente, ele fiscaliza a atuação do médico. Como é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pode fiscalizar um médico que esteja eventualmente por Rio Grande do Sul? Tá? Será que o trabalho que ele desenvolve à distância no Rio Grande do Sul, mas fazendo efeito aqui em São Paulo, se tiver algum mau resultado, ele vai responder aqui em São Paulo ou vai responder no Rio Grande do Sul? Tá? Ou então, pior ainda, se esse profissional que estiver prestando a assistência à distância for de um país estrangeiro, como é que alguém que está num país estrangeiro pode ser cobrado por um conselho regional aqui do Brasil das suas responsabilidades e das consequências de seus atos? Isso é uma coisa que ainda não tinha sido sequer imaginado e vai ser realidade, não tem dúvida, né? E para isso que há uma necessidade de uma regulamentação, pelo menos da prática dessa medicina por um meio, né, digamos, à distância. O presidente da Comissão de Saúde, o deputado estadual Alex de Madureira, do PSD, ele comentou a expansão do coronavírus no Brasil e também falou sobre um projeto de lei aprovado pela comissão que autoriza as prefeituras a firmarem convênios para garantir aparelhos desfibriladores cardíacos automáticos nos municípios paulistas. Eu vejo uma importância muito grande na colocação do desfibrilador, disponibilizá-lo o máximo que for possível, porque já é comprovado que esse tipo de aparelho salva vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão que houve aqui hoje, é uma discussão totalmente salutar e importante, porque se também você ter o aparelho e não tendo alguém para utilizá-lo, torna-se um outro problema. É como você ter um carro sem gasolina, né? Você tem o veículo ali, mas você não pode andar. Então, ou você ter o carro e não ter o motorista. Então, são situações como essa. É uma discussão que nós estamos vivenciando isso, né, em todo o país e vendo notícias por todo o mundo, né, país sofrendo com o coronavírus. O próprio estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a ter um caso registrado e confirmado. Então, essa preocupação ela deve haver mesmo. Achei muito importante a colocação do deputado Edmir,
porém, esses 3 requerimentos não tinham sido pautados, não tinham sido colocados na pauta. Eu não sei se pelo tempo que eles foram apresentados ou a presidente da comissão, a deputada Analice Fernandes, poderia explicar melhor, né? Mas nós decidimos aqui, durante a comissão, que votaríamos ele uma extra, né? Abriríamos uma extra depois para votarmos esses requerimentos. Trazendo aqui o Dr. Davi Wipp, que ficou responsável por essa força-tarefa aí no estado de São Paulo, de combate e conscientização e essa preparação de todos nós para o coronavírus, e também do secretário estadual de saúde, né, o Dr. José Henrique Germa. Eu acho importante isso, e até acho que é proveitoso isso, tanto para o Dr. Davi Wipp, que está à frente desse conselho aí do combate ao coronavírus, como também o secretário de saúde. Acho que é um momento importante, onde todos nós estamos envolvidos nisso, tentando fazer o melhor para a população, para nós ou nos prepararmos ou nos precavermos de alguma forma para que isso não se torne uma realidade no estado de São Paulo e no Brasil. Vocês ouviram aí as palavras do deputado, né, Alex de Madureira, deputado aqui da nossa casa, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, chegamos ao final do nosso Jornal da Rede Alesp, a sonoplastia aqui do Josiel Cândido, do Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, o Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Nas imagens da web, nós temos a Carol, a Dani e o Matheus. Na web? Tá certo. Produção e edição da Fabiana do Urbano, Márcio Pedroso, a Márcia Flores, a Mônica José, o Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. Apresentação, Amanda Nascimento e Sérgio Everton. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês e voltamos amanhã. Amanhã é quarta, quinta, amanhã? Quinta-feira, neste mesmo horário, a partir das 9h30 da manhã. Esperamos vocês, né, Amanda? Isso aí, até amanhã e um ótimo dia. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.